Olá, galera, bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do nosso STBcast. Estou aqui mais uma vez com Dani Odin. Aê, boas-vindas. parceria! Nossa, Dani, ó, eu lembro quando você falou, não sei se eu vou aí, ó. Tá aqui hoje, só daqui pra frente. Só né? daqui pra frente. É isso. Bom, bem-vindos aí mais uma vez. Vão recados rápidos de sempre. Já, deixa aquele like fera aqui. Não deixa passar, já vai agora, que senão depois você vai esquecer. Então já, senta o dedo no like, subscribe, já se inscreve no nosso canal, já manda aí pros seus amigos, aquela galera que você acha que esse conteúdo vai fazer sentido, ou até os outros que a gente tem no canal, pra todo mundo ficar a par das informações e fazer essa informação chegar pra todo mundo. Então já, dá um share aí pra galera, pro amigo, pra familiar, enfim, o primo, a tia, pra quem você quiser. Também nos siga no Instagram, STB_Austrália. Lá a gente tem um conteúdo um pouco mais dinâmico, um pouco mais do dia a dia, mas com muita informação também. E se você é adepto de uma plataforma Spotify, de um podcast mais em áudio, etc. Estamos vai lá lá que nós estamos no Spotify também, STBcast. E inclusive a gente é um high level aqui, o nosso Spotify tem vídeo, meu irmão. Então tudo que você tá vendo aqui vai ser exatamente o que você vai ver lá no Spotify. Então olha que incrível, se você preferir aquela plataforma, você vai poder não só o áudio, como o vídeo também. Então é isso. E hoje vamos falar de um assunto assim interessantíssimo, principalmente tanto para quem está no Brasil como para quem já está aqui na Austrália. E assim, a gente sabe que a gente começa a ganhar um dinheirinho aqui na Austrália, ou então está no Brasil juntando um dinheiro. E um dos assuntos principais é aquele momento que você fala, tô com um monte de dinheiro aqui, tô ganhando tanto, o que eu faço, o que eu vou fazer, ou como que eu me planejo para chegar num objetivo, enfim. Então já dei a dica aí, hoje a gente vai falar de investimentos. E o convidado que está aqui hoje é um cara que, ele é da mentoria, que eu falo para ele que não é uma mentoria, ele vai te ensinar como que faz as coisas, como é que você vai investir, como é que você analisa as coisas, enfim, ele vai contar tudo aqui, eu vou deixar ele falar melhor do que eu. Bem-vindo, Vini, Os Protagonistas, bem-vindo. Muito obrigado, Bem-vindo, Vini. Muito obrigado, Dani, muito obrigado, Lucas, pelo convite. É um prazerzaço, né? Muitas pessoas precisam de investimento. Até quando a gente conversou, eu falei, cara, e sua vida financeira? Ele falou, não. Eu falei, tá aí. Tá aí, né? Tá aí. Mas você não tá pensando nisso? Cara, é tanta correria. Então a gente deixa, né, alguma coisa importante de lado. Você pode ser médico, você pode ser professor, você pode ser qualquer coisa, mas você tem que saber investir. Porque senão você só vai ficar trabalhando. Tem duas mãos, né? Uma mão é do trabalho, então você fica trabalhando ela. E se você trabalha e investe, você coloca uma mão para descansar. Se você só trabalha, você fica correndo em círculos, né? Você não vai... às vezes você até tem o dinheiro, mas ele fica parado, e aí você, querendo ou não, você pode estar perdendo inflação, enfim, várias outras coisas. Colocar na poupança, Sim. gastar com carro, né? Eu acho que assim, as pessoas, pelo menos as mais antigas, né, minha mãe, minha família, ela acreditava muito no INSS, né? Então não se preocupava. Na época da minha mãe, do meu tio, as pessoas acreditavam muito que era comprar imóvel, comprar terreno. É importante hoje, só que por causa da inflação, 1 milhão não vale mais 1 milhão, vale 130 mil. Então o que você comprava com 1 milhão antigamente, hoje é equivalente a 130 mil. E antigamente era muito mais difícil você investir em ação, você investir... O acesso, né? O acesso. Não sei se vocês já viram, antigamente as pessoas ficavam gritando na bolsa. Sim. Compra, vende, buy, sell. E poucas pessoas, só as pessoas que tinham muito dinheiro que conseguia comprar. Hoje não. Hoje o acesso, a informação... A tecnologia proporciona a você pelo celular, você saber sobre a empresa, até você ler um relatório sobre a empresa, isso era difícil antigamente, né? Então, eu quero saber o que é um patrimônio líquido. Você vai lá no Google, já é rápido. Eu tinha que ir na biblioteca ler, imagina, né? Então, até isso você entrou num ponto, desculpa até te interromper, mas assim, você entrou num ponto legal que eu queria que você falasse um pouco assim, quem que é o Vini, como é que você começou essa história assim de investimento, quando você se interessou por isso, enfim, e até como que você veio parar aqui na Austrália. Na Austrália, bacana. Então, meu nome é Vinícius, tenho 29 anos, eu sempre trabalhei, sempre tentei ajudar em casa, porque minha mãe também sempre trabalhou, eu morava com a minha mãe, com meu avô e com a minha avó, não tinha pai, assim, nunca conheci.
E a gente sempre se ajudou, né, financeiramente. Eu comecei entregando panfleto na rua, trabalhando em buffet de final de semana, aquele monitor, sabe? Aí depois eu fui pra trabalhar, eu fiz tecnólogo junto com o colégio, então eu comecei a trabalhar de contador, assim, assistente contador. Você fez tecnólogo em contabilidade? De contabilidade. Então eu estudava de manhã e fazia tecnólogo à noite. E na tarde eu trabalhava, assim, jovem aprendiz, você ajudava na empresa do Clube Melissa, aquele sapatinho de menina. Ai, que legal. Até mandar um abraço pra família Naranjo, que me ajudaram bastante. E eles eram dono dessas franquias, então eles tinham 7 lojas e eu ajudava eles nesse meio tempo. Aí depois surgiu o banco, que eu fui pro estagiário do Santander, quando eu já tava ali na faculdade. Aí você foi pra faculdade de contabilidade também ou não? De administração. Como eu já tinha contabilidade, e o meu professor, ele sempre gostou de falar de ação. Que a gente analisava ali as empresas, e ele ensinava a gente... tinha uma matéria que era ali de ação e tal. E isso me incentivou, porque eu trabalhava, e onde eu vou pôr esse dinheiro pra aumentar, né? Porque senão eu ganhava pouco. E aí eu falei, preciso dar uma maneira de ajudar. Então, eu ganhava o dinheiro e colocava ali nas ações. Mas era bem, assim, difícil. Não era fácil igual hoje, sabe? Ainda mais quando você tinha pouco. Ganhava 1.000, eu guardava muito, assim. Eu não pegava o ônibus pra economizar. Ai, que legal. Assim, sabe? E dos 1.000 que eu ganhava, eu guardava 900, por exemplo. Assim, tentava fazer da parte do estágio, dessas coisas. Mas o que eu ganhava do monitor, de bartender, aí eu ajudava em casa. Então, eu sempre trabalhei bastante. Mas você sempre, então, já soube dividir bem essas coisas, né? Das caixinhas, isso mesmo. Você colocava nas caixinhas. E até, no entanto, quando eu fiz 18 anos, vocês, assim, né, que a maioria vem de família humilde, assim... eu paguei a minha CNH no outro dia, assim, sabe? E vários amigos meus, os pais pagaram, sabe? Então eu acho que eu levo muito isso pra minha vida. Trabalhar e investir. Trabalhar e investir. Ter as caixinhas sempre guardando. E aí eu aprendi e tal. E todo mundo vai pro day trade, né? No começo, que é uma coisa muito louca. E isso não é bom. Leva tempo, né? É uma faculdade. Esse daí já é um modo mais avançado. Você pula etapas, né? Por isso que todo mundo perde. Indo direto para o day trade. Indo direto pro day trade. Explica pra galera um pouquinho o que é o day trade. É só pra quem é leigo nessa informação. É você, por exemplo, nos antepassados assim, era trocar açúcar por sal. Isso é um trade. Isso é o trade, você trocar. Day trade é você fazer isso no dia, com os ativos que são as ações. Então, por exemplo, eu comprei a Petrobras, que é famosa. Eu comprei ela 28 e vendi ela 31 no mesmo dia. Então, aí sobre essa variação eu ganho um spread, que é 31 menos 28, por exemplo. E aí você paga imposto, 20% quando é day trade. O problema é que isso é um mercado à vista e tem um mercado futuro. O mercado futuro, isso chama opções, derivativos. E é isso que o pessoal opera. Você se alavanca. Por exemplo, a empresa no à vista custa 28. E no derivativo no futuro, você pode comprar 100 ações por R$100, por exemplo. Então, a pessoa consegue comprar mais quantidade no futuro do que no presente. Mas ele não tem o papel. Então, você põe R$1.000 lá, você pode ganhar 10.000. Então, quando a pessoa perde dinheiro, que fica triste, geralmente é nessas opções que fala. Então, porque aí, da mesma forma que você podia ganhar 10.000, você pode perder tudo rapidinho. Então, geralmente, quando você vê, a pessoa faliu, perdeu dinheiro, ela pegou o carro, vendeu a casa e colocou tudo em opções, por exemplo. E não tinha um conhecimento, ou ouviu uma dica, alguma coisa, e se alavancou. Quando você compra o papel no à vista, você está tranquilo, porque você tem a empresa por trás. Quando você compra a opção, você não tem a empresa, você só tem um papel, uma especulação, uma alavancagem do ativo. Então, quando você vê, faliu, é por causa disso. Então, eu tô contando isso porque quando eu comecei, eu foquei mais nessa parte. Não, eu acho que 90% foca. Porque quem que não quer colocar 1.000 e tirar 10.000? Exato. Isso, porque assim, eu ganhava pouco, então eu fui para essa parte, estudando. Eu estudei uns 6 meses para começar.
E aí fui fazendo um dinheirinho, foi legal e tal. Aí cheguei nos meus 22 lá, investi uns 50, cheguei num 100. Legal. Só que aí teve um dia do Wesley Day, teve umas coisas que acontecem que você não espera no mercado. Então você vem todos os anos ganhando. Isso é o primeiro indício da falha, quando você nunca perde. Porque isso te dá confiança. Então, quando você começa a apostar mais do que você deveria. Quando você começa com 100, aí depois você tá com 1.000, depois com 10 mil, 50 mil, e você tá achando que você nunca vai perder. E do nada o mercado, então você perde tudo. E aí eu falei, opa, olha o que aconteceu, né? Perdi tudo que eu levei anos para conquistar. E aí você depois vai, então vamos para análise fundamentalista. Análise fundamentalista é você analisar a empresas que dão lucro, empresas que pagam dividendos. Então, você começa uma carteira de dividendos. Vocês sabem o que é o dividendo? Não, explica para nós. Dividendo a gente não sabe nada do financeiro, né? O dividendo, a empresa, todos os meses, paga um pouco do lucro. Todos os meses não, depende de cada empresa. Mas, por exemplo, a Petrobras lucrou 285 bilhões, ela vai dividir 25% desse lucro com os acionistas. Então, quanto mais quantidade você tiver, mais você vai receber proporcional. Os fundos imobiliários, ou aqui na Austrália os que chamam REITs, eles pagam proporcional ao aluguel. Então, todos os meses, os REITs pagam aluguel, os fundos imobiliários. Então, você pega aquele aluguel e você investe na ação. Até voltando um pouco o ponto. Antigamente, valia a pena comprar casa. Hoje, com os avanços, vale a pena comprar fundos imobiliários. Porque você tem mais liquidez do ativo. Se você precisar vender ou comprar... É mais fácil. Entendeu? É mais fácil. E você está falando de Brasil ou está falando de Austrália? Austrália, Brasil, Estados Unidos, Europa, qualquer lugar. Porque hoje está muito inflado o terreno. Quanto mais gente nasce, menos espaço vai ficando. Quanto mais escassez, mais aumenta o valor do terreno. Então, os fundos imobiliários, por exemplo, o Lucas, a Dani, queremos comprar esse imóvel aqui. Ele custa 15 milhões de dólares. Então, a gente divide 5 e aí a gente aluga esse prédio. Ele vai dar 10% ao mês. Então, a gente pega esse aluguel que as empresas pagam, que aqui tem várias empresas, e aí a gente divide entre si. Então, o fundo imobiliário é a junção de várias pessoas que dão dinheiro para o gestor e o gestor compra imóveis que é impossível a gente comprar sozinho. Por exemplo, na Paulista, na Austrália, depende em cada lugar que você investir. E aí tem vários tipos de fundos. Por exemplo, tem fundos que só compram shoppings. E aí você vai começar essas análises de, por exemplo, quantas lojas cada um desses shoppings tem, quanto de vacância dessas lojas tem. Que aí você vai saber se você vai ter dividendos bons ou dividendos... Se vai pagar legal, se não vai, enfim. E aí tem essa série de análises, essa série de cálculos. E tem vários estudos que comprovam que hoje vale mais a pena investir em fundos imobiliários com baixa taxa do que você comprar um terreno. Você compra um terreno ou uma casa de 1 milhão, você vai ganhar ali 4%, 5% ao ano. Né? Então, você vai ganhar 4 mil, 5 mil, depende da região, de aluguel. Já no fundo imobiliário, você ganha e sem reter o imposto de renda. Então, você tem uma inteligência tributária ali. Então, no meu começo, eu comecei errado, fui estudando, eu fiz contabilidade, administração, fiz pós-graduação na USP, fiz todas as certificações do banco, que eu fui crescendo no banco, o certificado de especialista, tudo. E aí, cansei do banco, tinha uma ex-namorada, terminamos. Aí eu falei, quero uma nova experiência. Aí vim para a Austrália. Foi assim que meio que eu vim parar aqui. Saí do banco, terminei e falei... Graças ao término do namoro. Ajudou. Eu tava cansado. Eu falava para ela assim, vamos fazer alguma coisa nova. Não. Quero abrir uma empresa. Não. Aí meio que... Foi a liberdade. Se livrou então. E aí, mas assim, então, você já teve todo esse planejamento. Então, isso facilitou você, através de tudo isso que você já veio fazendo ao longo dos anos. Sim. Quando você decidiu vir para cá, foi, vamos dizer assim,
teoricamente, porque a gente sabe que eu já usei essa expressão aqui para falar uma vez e poxa, foi meio sacanagem assim. Não foi por maldade, foi natural. Mas assim, teoricamente foi mais fácil para você vir porque você já tinha, por exemplo, a condição financeira para isso. Foi. E aí você chegou aqui, viu as oportunidades do mercado, que aqui a gente sabe muita empregabilidade, tá precisando muito de gente. Nossa, tá muito bom. Mas espera, tô muito curiosa. Por que você escolheu a Austrália e não foi para outro país? Então... É que eu sei muito curiosa pra saber isso. Muito legal. Eu pesquisei, né? Eu gosto muito de ler, eu pesquisei. Eu falei, o Canadá é muito frio, não gosto do frio, né? Ele também tem bastante empregabilidade. Hoje, né? Não dá pra falar que aqui tá calor. Hoje a gente tá de mas blusa. Não, eu sei. Não, mas não tá menos 35. Mas não vai estar menos 35 não aqui nunca. É só uma mantinha, gente, resolve. Não, que isso. Hoje eu tô até sem blusa, galera. Mesmo, eu só tô com essa blusa fina aqui, ó. Eu sempre tô com o casaco da NASA, a Olivia sempre fala isso aqui, ó. Mas hoje eu tô até sem a blusa, tá mó quente. Não, até tem um cliente lá no Canadá, o Renato, mandou um abraço pra ele. Ele posta os vídeos lá, ó, nevando, carro deslizando. Não, aqui não tem nada disso, gente. Então, primeiro frio, falou não. Aí eu pensei, aqui tem a mesma metragem do Brasil, no Brasil tem 280 milhões de pessoas, aqui tem 25 milhões de pessoas, então tem mais espaço para crescimento. É um país novo, mais novo que o Brasil, mais novo que os Estados Unidos, Canadá. E aí eu falei, quero aprender o inglês. É um inglês bom para aprender aqui. Um país legal, tem bastante brasileiro, clima bom, praia, né, cercado por água. E eu falei, poxa, legal, Oceania. E eu me identifiquei com a Austrália, gostei. Li sobre ela, gostei da origem, né? A origem não é tão boa assim, mas que era ex-prisioneiro e tal. Mas ela foi crescendo, o pessoal unido. Tipo, eu gostei. Né? Europa tem a rainha. E super bom aqui. Terceiro salário, melhor salário do mundo, né? Então, quem vier pra cá vai ganhar um bom salário. Um salário mínimo gira aí. Não é difícil ganhar $1.000 por semana. Custo de vida é um pouco alto, mas você ganha, compensa com isso. Então, geralmente... A conta fecha, galera. A conta fecha. É mais o medo de vir, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, né? Que eu vou... Não sei falar inglês direito. E agora? Eu era mais financeira, assim, com a minha mãe e com a minha avó. Não sabia cozinhar, fazer essas coisas, lavar roupa. Isso aí... Era melhor. Não, mas ó, você aprendeu não sabia nem arrumar a cama quando veio pra cá. Não, arrumar a cama é uma coisa que eu sempre faço, porque é a primeira coisa, né? Falam que se você não arrumar a cama, o seu dia é ruim. Então a cama, pelo menos, arrumava. Não, mas era assim minha rotina. Eu tava até falando pra eles. Eu trabalhava ali em São Paulo e era São Caetano que eu morava. Então era 30 minutos, 40 minutos sem trânsito. Dava 2 horas por dia só pra ir de carro e voltar. Então você perdia 4 horas. Então também já foi uma ideia pra vir pra sair do país, né? E... aqui você não vai gastar 4 horas do seu dia num trânsito. Não, e fora que aqui o transporte público é bom. Sim. Exato. Você corta... Tem um Wi-Fi dentro, vai trabalhando dentro do ônibus. Não, e você não vai apertado, não vai né? apertado. Nossa, era terrível no Brasil. Quando você tinha que pegar o trem ou o ônibus, você ficava amassado, esmagado, né? Então, e aí você tá naquela... Eu falei, não sei fazer nada, né? Então, eu vir pra cá meio que cedo, 26 para 27, ajudou, né? Não que eu não era homem, mas você vira mais homem, né? Você sabe fazer mais coisas sozinho. É mais maturidade, na realidade. Maturidade. Não, aí você chega aqui, você começa a trabalhar de labor. Você fala, nunca peguei numa marreta, né? Você agora vamos ver que é bom. Não, e minha mãe era engraçada que quando eu quebrava alguma coisa lá em casa, ela falava, Vinícius, você tem que saber arrumar. Eu falei, mãe, chama alguém pra arrumar aí, né? Aí de tanto ela falam que a palavra tem poder. Hoje eu sei arrumar. Você quase construiu uma casa. Troca tudo, né? Aí cheguei aqui até mandar um abraço pro Augusto, que me ajudou bastante aqui. Pagava mal, mas bom amigo. Mandar um abraço, ajudou muito. É amigo. Ele falou, porque no outro podcast eu falei, cara, aí ele falou, fiquei chateado que você não falou. Não, ajudou bastante, deixar o agradecimento aí pra ele. Bem, bem legal. Então, isso também de você ter alguém aqui para te ajudar no começo, que você chega perdido, né? O real, ele é muito desvalorizado frente ao dólar. Então, se você fica só usando o real sem trabalhar aqui no começo,
Você vai falar, pô, vai acabar o dinheiro? Vai rápido, vai rápido. Não, porque você gasta, a nossa média de vida, se você ganhar $1.000 por semana, são R$4.000. R$4.000 vezes 3 são 12 mil. Você trazendo 12 mil toda vez pra cá, fica meio que inviável, né? Sim. Então você fala, pô, tem que começar a trabalhar. Aí você começa eu já trabalhei de demolition, já trabalhei de eletricista, de Uber Eats, de, que mais? Chefe de cozinha. Aí agora faz um almoço incrível aí, ó. Pra quem não sabia fritar um ovo, tá ótimo, hein? Eu trabalhei no estádio, e aí o chefe começou, aí o chefe faltou. E eu trabalhava com o chefe, aí ele falou, sabe fazer aqui a comida? Tudo sei. Aí fui ficando de chefe ganhando igual assim. Mas eu gostava, sabe, de aprender. E eu acho que isso é muito válido pra quem quer vir. Sim. Aprender, sair da zona de conforto. Vem de mente aberta, diminuir o ego, né? Porque as pessoas não querem empregos... classificados como subemprego, mas na realidade aqui ganha super bem. Ganha super bem. Você vai ganhar ali, sei lá, uns 35 de labor, 30 de hospitality, né? Isso, hoje a gente teve um workshop de hospitality aqui, a gente tava até falando isso, que aqui não tem essa questão de, por exemplo, assim... um trabalho ser mal visto. Aqui ninguém mal vê o trabalho, vamos dizer assim. É só no Brasil que isso acontece. É só no Brasil que isso acontece. Então aqui todos os trabalhos... Cara, a gente teve até uma empresa parceira nossa, que é a All Seasons, é uma das maiores do segmento de hospitality aqui na Austrália. Então eles puderam proporcionar o workshop para os nossos estudantes. Nossa, isso é muito top. E os caras falando, você vê a paixão dos caras no que eles estão fazendo ali, mesmo sendo um workshop. Né? Então assim, os caras são... eles sabem tudo de um bom jantar. Não é uma coisa assim, é ser garçom. Não. Cara, pra ser garçom aqui, se você falar, eu quero ser garçom, tem um level de conhecimento gigantesco que você precisa pegar. Tem que tirar os cards, né? Exato. O então, RCA e o RCG. O de labor, como é que chama? White Card. Card. Tem que tirar esses cards. Então, assim, todas essas profissões têm... são levadas a sério, vamos dizer assim. Aqui. Isso que é o que faz o salário ser bem pago, porque querendo ou não... Você é um profissional daquela área. Exatamente. Vai falar com o cara não é um garçom, cara, ele é um profissional de atendimento de comida, vamos dizer assim. De experiência dos guests. Exatamente. E quando você, trabalhava lá no banco, 4 dias aqui que você trabalha, dá 1 mês do banco. Então você ganha tempo na vida, sabe? Sim. E o banco é considerado um lugar bom. Pra se trabalhar, exatamente. Então, você é bem remunerado. Você é bem remunerado, né? Então, dá pra eu trabalhar. Quanto mais trabalhar, mais eu posso investir. Quanto mais investir, mais eu vou ter. Eu falei, nossa, né? Tá bom, né? Já não vou tirar meus 12 mil por mês de trazer pra cá. Vou começar a trabalhar. E aí, quanto mais você vai aprendendo, você vai crescendo na sua profissão, você vai crescendo nas coisas, você vai ganhando mais, né? Então, e foi e por isso que eu escolhi a Austrália, principalmente por dinheiro. Do clima, dinheiro, pessoas legais. Meu amigo tava aqui, já falou que ia me ajudar. É o legal que quem vem com visto de estudante, né? Até pra quem não sabe, pode trabalhar. E acho que sempre pôde e agora tá podendo trabalhar período integral. Sim. Sem ter limite de horas. Então, assim, isso não vai ser pra sempre, né? A gente sabe que é uma questão temporária, mas agora é a hora. Quem quiser vir e quiser não ter limite para trabalhar, até a oportunidade de entrar na área de trabalho, às vezes já fala inglês, já domina. Isso aconteceu porque eu não falava inglês. Eu estudei inglês bastante tempo da minha vida, mas quando eu cheguei aqui, eu ouvi o pessoal falar, eu falei, o que você tá falando? Que é isso? O que você tá falando, cara? Mas isso você vai ouvindo, você vai pegando, com o tempo você vai estudando, faz o inglês ali para melhorar. Vai trabalhando. Super importante, né? Estudar inglês. Eu acho, assim, né? Se você não tem inglês, eu acho que você deve começar pelo inglês, aprender. E depois você vai pro VET, né? Você vai, melhorou o inglês, vai pra... E você faz você trilha o seu caminho, né? Você quer fazer. Caminho, né? Mas então, entrando, assim, no assunto dessa questão... do dinheiro, porque uma coisa eu acho, às vezes a galera tem meio, não sei o que, não fala muito de dinheiro, tipo, igual você falou assim, eu vim pra cá por causa do dinheiro. Eu acho isso super normal, acho que a galera tem mais que falar. Então, essa mentalidade de escassez, você vai falar pra pessoa, você vai almejar o pobre? Não, você tem que almejar quem conseguiu, quem tá rico, né? Não quero dinheiro. Se você fala isso, o dinheiro vai embora. Você tem que falar, eu quero o dinheiro, quanto mais dinheiro vem pra mim, eu quero. Você tem que ter uma expectativa, né? Que nem eu falei pra você, qual que é o seu objetivo? Pô, não sei. Aí ele falou um tanto.
Aí eu falei, tá vendo? Aí ele falou, olha, ele fez umas contas lá no Excel, ele falou, olha, eu consigo chegar nisso. Aí eu falei, pô, então... Não, é que, cara, eu vou ter que falar essa parada aqui, porque, não, é assim, ó, eu tava conversando com ele, foi a primeira, que eles chamam de mentoria, que eu já falei, não é mentoria essa parada, para de falar isso, fala que, ele mostra o caminho, então ele foi o primeiro contato ali, o primeiro meeting ali que a gente fez pra isso. Aí, ele falou, a gente foi conversando, aí eu falei, porque eu falei pra ele, eu sou meio do Excel, então eu vou lá no Excel e já montei a planilha, aí tava conversando com ele, aí não, isso aqui vai dar uma média de tanto, se eu colocar isso aqui tanto por mês, cara, na hora ali eu já puxei aquilo ali porque eu falei, com quanto tempo eu vou chegar em 1 milhão? Essa que foi eu falei isso pra ele, eu falei, cara, com quanto tempo eu vou chegar em 1 milhão? A hora que você puxa ali o número, eu falei, caramba, dá pra chegar. E aí, entendeu? Aí ele falou, então, e aí, em relação ao valor que eu tava investindo. Aí eu virei pra ele e falei assim, se eu dobrar esse negócio aqui, vai mais rápido? Vai dar? Aí ele falou, vê aí na conta. Aí eu dobrei ali na planilha, olhei, falei, caramba, cara, dá pra chegar nesse negócio. Então, tipo, ele saiu de uma coisa que ele não tava pensando, que por causa das correrias da vida, né? Vai casar. Você sempre deixa pra depois. Então, a galera tá fazendo bullying comigo, cara. O site do casamento, montando o site. Incrível, galera. Depois eu vou mandar o link aqui. Parabéns. Bom, valeu. Mas é o que eu digo assim, as pessoas, às vezes, por não saber ou por ter medo, não sabe por onde começar, acha aquilo impossível. Que nem, é impossível fazer o intercâmbio. Se você pensar que é impossível, vai ser impossível mesmo. Nunca vai fazer o intercâmbio. Eu falei, não, Lucas, senta aqui, vamos lá. Qual que é o seu objetivo? É tanto. Como que você vai fazer? Aí ele foi falando, olha, né? Olha, até que dá. Que nem uma amiga minha queria vir pra fazer intercâmbio. Eu falei, junta uns 50 mil. Nossa, 50 mil? É impossível. Eu falei, não, calma, vamos lá. Nada é impossível. Nada é impossível. Você tem que visualizar o que você quer e buscar uma solução. Se você falar já que é um problema, você não vai conseguir. Aí eu falei, sai desse emprego, arruma outro, ou tenta arrumar uma outra fonte de renda. Aí ela foi juntando dinheiro. Ela falou, tô melhor. Em vez de sair todo final de semana, tô melhor. Sai uma vez por mês. Então, aí esse era o ponto que a gente ia chegar. É o tal do... Palavra que eu não gosto muito dessa palavra, mas é real. É o tal do mindset. Sim. Porque assim, mesmo que eu olhei lá, na planilha do Excel, cabe tudo. Entendeu? Então eu olhei lá, coloquei e falei, nossa, olha, em tanto tempo aqui, 1 milhão e tal. Vai acontecer? Vai acontecer se eu passar os 12 anos fazendo aquilo. Entendeu? Então, assim, são 12 anos de disciplina, de responsabilidade. E assim, eu tô falando 12 anos porque é o que eu tenho condição de investir no momento. Se você tem mais, você vai fazer em menos tempo. Se você tem menos, você vai levar às vezes mais. Só que aí, naquele momento, eu parei pra pensar, puta, eu tô com 34, cara. Se eu tivesse feito isso com 20, ia faltar talvez dos 12, ia faltar tipo assim, um mês. Já ia estar me aposentando mês que vem. Eu falei, cara... Então, não, mas assim, a gente nunca pode... A gente tem um começo agora, né? Todo dia é um presente. Então, é um presente que Deus te dá pra você conquistar as suas coisas. É um presente. Então, você pode conquistar agora. É o que eu falei pro Lucas. Cara, você tá agora... O que você pode fazer? Eu sou contra cortar gastos. Que nem a Natália Cury lá. Ela fala, come meio chiclete, não toma café, usa metade do papel higiênico. Eu não acho isso assim. Então, como que você pode ganhar mais com as ferramentas que você tem hoje? Então, por exemplo, eu falei, cara, você tem tempo livre? Ele falou, tô meio cansado e tal. Como é que tá seu final de semana? Arruma um outro emprego, faz alguma coisa, divulga mais o seu Instagram, tenta achar outra forma, escreve um e-book. O que você pode fazer para ganhar mais? Se você ganhar mais, você investe mais, né? Então, todos os bilionários, todo mundo que é rico, tem dinheiro, eles não param de trabalhar. Eles arrumam forma de ganhar mais dinheiro enquanto estão dormindo. Essa é a ideia. Então, por exemplo, hoje 1 milhão parece difícil, mas é fácil chegar. Porque 1 milhão vale 130 mil. O que eu quero dizer assim, você tem que agora mirar nos 3 milhões para valer 1 milhão antigamente. Porque hoje a inflação tá muito alta, tá tudo difícil. Mas não é impossível, é difícil. É difícil. Vou ter que trabalhar, vou ter que fazer as coisas. Mas não é impossível. Quanto você falar que vai chegar, que nem eu poderia ter falado pra você, 3 milhões você vai chegar. Aí você ia arranjar alguma forma de chegar nos 3 milhões. Mas você falou, 1 milhão pra mim tá legal. Eu falei, então tá bom. Mas quanto mais alto você colocar,
e pensar de uma maneira pra chegar lá, você chega, entendeu? É que eu deixei, ele falou 1 milhão, tô feliz, então tá bom. É, sonhar alto ou sonhar baixo dá o mesmo trabalho. Problema. Então tem que chutar o balde mesmo, então eu já vou chegar lá, refazer planilha, vai mudar o plano todo. E a tendência é a gente melhorar. A gente, por exemplo, o mundo, digamos, tá no fundo do poço, né? Guerra, inflação alta. Sempre que cai tudo, depois vem uma alta brusca. Então, as pessoas sempre me perguntam, agora tá na hora de investir em renda variável? Sim, tá na hora, porque é na baixa que compra, para quando subir, você ter a valorização. Pode demorar 12 meses, pode demorar 24, mas quando sobe, dá 10 anos de ter investido no Tesouro Direto, 10 anos de deixar na Save Accounts, Superannuation, INSS. É que agora todo mundo tá vendo o bear market, que é de queda. Quando vem o bull market, que é de alta, é onde você colhe os frutos, né? Então você planta agora para colher. Eu tenho a minha teoria aqui que eu sempre falei pra Dani, que eu sou do sorta que volta. Sorta que volta. Amo sorta que volta. Não é o contrário da escassez, entendeu? Isso. Então, tipo assim, você tem tanto que eu posso sortar que vai voltar, entendeu? Isso. Então eu vou nessas pra poder... Que eu também concordo contigo. Eu não acho que... Pra mim, eu falo que é economia burra. Tipo assim, algumas coisas você falar... eu vou cortar esse gasto aqui. Cara, sua qualidade de vida começa a ficar ruim. Você começa a ficar mais irritado, às vezes, porque você tá querendo fazer um negócio. Então, assim, se você tiver uma responsabilidade sobre o seu dinheiro, claro. Que você sabe, isso aqui eu posso, cara. Isso aqui vai me dar um prazer legal. Isso aqui e é legal vou gastar. Que nesse meio tempo, entendeu? A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo conhecimento. Antigamente, eu ganhava R$1.000 por mês. Hoje, 10 mil, é mais fácil para eu fazer. Então, aquela pessoa, se eu tivesse ganho 10 mil, eu falava, nossa, não, mas hoje é mais fácil para fazer. Então, a gente tem a nossa evolução, né? Falam que dos 28 até os 37 é a época que a pessoa ganha mais dinheiro. Ela tem a maior evolução salarial, né? Então, nesses 12 anos aí, você já teria ganho muito mais dinheiro do lascado. Se essa era o auge... Não, ainda pensei aqui, então ferrou. Então ferrou, eu já perdi o barco faz tempo. Eu vou ter que pedir vou ter que voltar pro final da fila. Vou descer de novo no final da fila e volto. Eu vou voltar pro final da fila lá, vou falar, velho, não, preciso de um second try aqui, porque... Ô, Vinícius, então conta pra gente, a gente que perdeu o barco, exato. O que tem que fazer? Dá dica prática. E assim, ó, aqui na Austrália. Boa. O que eu preciso fazer pra... O começo, primeiro de tudo. Eu não sei nada. Então fundo disso, fundo daquilo. Vou falar do primeiro Onde dia que eu cheguei. No primeiro dia que eu cheguei. Pra gente ganhar dinheiro aqui, né? Lógico. Então eu cheguei na Austrália, vim pela CTB aqui. STB, desculpa, STB. E aí a primeira coisa é se estabelecer, arrumar um trabalho, quita o que nunca tenha dívidas, né? Quita a primeira coisa, se você... Foi a primeira coisa que eu fiz. Isso, porque geralmente existe 280 milhões de pessoas no Brasil, 60 milhões estão endividadas, infelizmente. Então você vem, quita suas dívidas, 1 ano quitei minhas dívidas. Não eu, mas as pessoas que vêm. E aí a pessoa, ela começa a investir. Então ela tá lá com seus 32 anos, ela quitou tudo, tá no ponto zero. O que ela vai investir? Ela vai ter um objetivo, igual eu falei pro Lucas. Ele vai de quanto que eu quero ganhar. Eu quero juntar 1 milhão. Então, na conta dele que ele fez, que ele ia guardar tantinho lá, ia dar 12 anos. Então, a pessoa fez a conta, eu vou guardar $3.000 por mês. Que é legal, já dá 9 salários mínimos do Brasil. Então, ela vai chegar rápido no 1 milhão. Né? Mas ela vai pôr esse dinheiro na onde? Debaixo do colchão? Se for para pôr embaixo do colchão, sempre uma moeda mais forte. Antigamente era o euro, né? Comparado com o dólar. Hoje já não é mais o euro. Hoje é o dólar americano, que é um pouquinho mais forte que o... Ou pounds, né? A Libra tá forte. Mas a Libra, ela não é muito comercializada, assim, não é uma moeda... De mercado. Não dá liquidez, vamos dizer assim. Não é uma moeda tão forte. Então, qual que é o centro, por enquanto, é os Estados Unidos. Depois pode ser a China, mas por enquanto é os Estados Unidos. Então, você ter a moeda dos Estados Unidos, o dólar, é legal se for deixar no colchão, né? Se você tá no Brasil, o dólar australiano já tá bom, o dólar deixa no americano... colchão. Não, sempre deixa numa moeda mais forte. Nunca deixa na moeda que você vive. Sempre porque ela tende a desvalorizar por causa da inflação, escassez de comida e tal. Então, eu cheguei aqui, vou deixar na Save Accounts. Para quem não sabe, o Save Accounts é uma poupança.
Que nem muitas pessoas abrem várias continhas dentro da conta para fazer as caixinhas. Uma caixinha para viajar, uma caixinha para investir, uma caixinha para o casamento, uma caixinha para o estudo, né? Então, ali é o básico. Se você tem uma visão de longo prazo, o que é o longo prazo? Curto prazo, de 1 a 3 anos. Médio prazo, de 4 a 7 anos. Longo prazo, de 8, 10, 11, 12, 13 anos. Então, eu, por exemplo, eu não tenho INSS. Eu não acredito no INSS. Não acredito no superannuation. Então, assim, eu não gosto nada do governo. Então, eu faço a minha aposentadoria. Então, eu invisto em estoques, em ativos, que vão me pagar passivos, que são os dividendos todos os meses. Então, às vezes eu vejo, se você mudar 2% da sua superannuation, você vai ganhar tanto no futuro. Pô, legal, tal. Mas você não deve contar com o INSS do Brasil ou com o superannuation, que é a aposentadoria da Austrália. Você tem 45 anos, que é a média de aposentadoria, que é o tempo de trabalho. Nesses 45 anos, você tem que se garantir. Você tem que começar a trabalhar e investir. Eu tô longe, então você tem que trabalhar mais. Não tem muito segredo. Abrir uma empresa. Por exemplo, vou abrir uma empresa. Geralmente as pessoas falam, né? Me vê como milagreiro. Porque fala, vou te dar R$1.000, quanto que vira 1 milhão, né? Eu falo, pera aí, que eu vou fazer um milagre aqui, né? Então é a mesma coisa. Se você pôr 100 mil numa casa, você não compra uma casa. Então 100 mil em fundos, por exemplo, rende 1.000 por mês. Então é isso que você quer, renda? Então eu quero renda. Então você vai focar em ativos que vão te pagar uma renda mensal. Eu quero valorização. Eu quero ir para as ações. Você vai correr mais risco. Aí você pode escolher empresas que já são grandes, que nem como a Commonwealth aqui, os supermercados, empresas elétricas no Brasil também. Eu quero empresas que podem crescer. Então, você vai pegar ali a Vodafone, empresas de mais risco, né? No Brasil tem a UIS, que é de seguro, as empresas de varejo estão baratas, as empresas de construção, isso é crescimento. Então, vai valorizar o seu investimento. Eu quero não correr tanto risco, né? Eu quero pegar esse dinheiro e ter uma renda. Então, a pessoa que vai mandar 9 mil por mês para o Brasil, ou quer investir aqui também, por exemplo, tem uma inteligência cambial aqui, né? Então, se você... Por exemplo, no meu caso, eu sou brasileiro e estou aqui na Austrália. Então, eu mando bastante dinheiro para o Brasil. Então, só de eu mandar $3.000, eu chego muito mais rápido em R$100 mil no Brasil. Inteligência cambial. Para eu chegar em $100 mil aqui, é mais demorado. Então, é a mesma proporção. Se eu tiver $100 mil aqui, eu vou receber $800 por mês. Isso chama dividendos. Se eu tiver $100 mil no Brasil, vou receber R$1.000. Estou ganhando em dólar, invisto numa moeda mais fraca, chego mais rápido na moeda mais fraca. Eu quero viver em dólar. Então, eu vou investir, vou trabalhar mais para chegar mais rápido no meu 100 mil. Quando eu chegar no meu 100 mil e estiver ganhando R$800 de dividendo, eu vou investir $3.000 mais 800. Então, próximo mês, 3.900. Próximo mês, 4.000. Então, eu vou reinvestindo e vai virando uma bola de neve. Isso chama juros compostos. Então, primeira coisa que eu falaria, quita suas dívidas, fica tranquilo. Primeira coisa, que é muito importante, que vai te dar uma consciência, vai ficar mais calmo para fazer suas coisas e tal. Vai ganhar muito dinheiro aqui, que dá muito dinheiro. E aí você vai montando. Você quer ganhar mensalmente? É os REITs aqui na Austrália. Fundos imobiliários no Brasil. Quer crescimento? Ações. As ações também pagam dividendos. Ações, aqui também a gente tem ação de construtora. Aqui na Austrália, você olha para todo lado, tem obra. Então, as empresas de construção aqui pagam bem, né? Pagam bons dividendos. Mineradora aqui na Austrália paga bons dividendos. Sempre foca em empresas que vão te dar um retorno em dividendos. Eu acho para quem está começando assim. A Save Account é muito ruim. Então, definir um objetivo. Definir um objetivo. Zerar a dívida. Zero a dívida. Zero a dívida é o primeiro passo. Define um objetivo do que você quer. E, sei lá, seja juntar ou... Com mais risco, menos risco. Exato. Aí eu acho que o terceiro seria isso. Definir quanto de risco você quer correr ou
Mas acho que você está alinhado com o seu objetivo. Quanto mais risco você corre, mais você tende a ganhar. A curva de juros para quem investe em ativos é assim, o primeiro ano ela oscila muito, então você põe o seu dinheiro, o seu patrimônio, ele vai fazendo assim, mas no longo prazo ele faz assim. No curto prazo ele oscila bastante. No longo prazo reinvestindo é uma curva reta para cima. Então você tem que ter paciência, constância. É o que eu tinha falado, os bilionários eles ainda continuam investindo todos os meses. Da mesma forma que ainda continuam trabalhando. Não tem, assim, aqueles negócios de 10%, de pirâmide. Tudo que é fácil é mentira. Não existe nada fácil. Nada fácil. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Mas você ali estudando as empresas, realocando o seu dinheiro no longo prazo. Que nem hoje, se eu vivo no Brasil, já dá para viver mais tranquilo. Já tenho o meu dinheiro lá do Brasil. Na Austrália, ainda não dá. Porque tem que ter mais dinheiro, então eu tenho que continuar trabalhando e reinvestindo. Trabalhando e reinvestindo. Essa é a ideia. Então você fez praticamente a sua carteira, vamos dizer, você fez a carteira no Brasil, pegou a experiência, chegou aqui, aí você tá refazendo ela aqui agora, só que na verdade eu tô dólar, aumentando ela. Tô aumentando as quantidades dela, porque assim, o patrimônio, ele é uma coisa irrisória, porque eu foco nos dividendos. Então, quanto mais quantidades eu tiver de bons ativos, mais eu vou receber. E aí a sua bola de neve vai ficando cada vez maior. Isso mesmo. Porque assim, quando você investe no Tesouro Direto, que são os títulos públicos do governo, ou aqui os bonds da Austrália, todos os países têm títulos públicos. Você está investindo em dívida do governo. Você está ajudando o governo. Se você investe na Save Accounts, você está ajudando o banco. Se você investe em CDB, Certificado de Depósito Bancário, você está ajudando o banco. Quando você compra ativo, você está se ajudando, você está comprando empresas. E aí a empresa tem 25 milhões de pessoas, 25 mil, que nem a Amazon, a Magalu, que o pessoal fala bastante. Tem muitas pessoas trabalhando para você. Então ela está ativa trabalhando para você. E isso você tende a ter lucro maior do que você investir em dívida. Dívida não é legal investir. Seria o Tesouro Direto, bonds, CDB, que são seguros, né? Que perdem para a inflação. Então, se você deixar dinheiro lá, você está perdendo para a inflação. Então, nesses ativos, qual que é o retorno de investimento, geralmente? Por exemplo, eu tenho 5 mil. Eu quero pôr no ativo. Por exemplo, com 5 mil, a média vai ser 12% ao ano. 12% ao ano. Então, você vai ganhar 1% ao mês de dividendos, uma coisa segura. Aqui na Austrália? Na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos. É que aqui na Austrália e nos Estados Unidos, por serem países desenvolvidos, eles cobram imposto de renda sobre os dividendos. Então, eles pagam um pouquinho a menos. Porque eles não precisam pagar mais para atrair as pessoas. Uhum. Porque países desenvolvidos são mais seguros. Hoje a gente está vendo os Estados Unidos com uma inflação alta. Então, não é tão seguro assim, por causa que a inflação pegou o mundo inteiro. Mas, por exemplo, quando eles cobram imposto de renda nos dividendos, eles tendem a reinvestir mais nas ações. Então, as ações valorizam mais. Então, o seu retorno, na média, com essa valorização e os dividendos, tende a ser 10, 12% ao ano. Mas, assim, o que eu quero dizer é que as pessoas perguntam muito. 100 mil é muito dinheiro? Mas se você comprar uma casa, você compra uma casa por 100 mil? Não, mas você dá uma entrada. Uma entrada. E aí você vai pagar, aqui na Austrália, por exemplo, uma mortgage baixa. Não mais? Tá subindo Tá agora. Subindo, mas comparado com o Brasil... Ah, sim. Não, mas é que aqui é país desenvolvido, né? Aqui ainda vale a pena. Mas eu não sei... os bilionários aqui da Austrália, antigamente, ficaram bastante ricos com real estates. Que eles compravam uma casa, financiavam outra casa. Compravam uma casa, alugava, financiava outra casa. Só que isso mudou. Mudou, né? Então, você trabalhou, você tem 100 mil. Você vai pôr tudo numa casa? Será que isso é inteligente de você fazer? Por exemplo, quando você compra o real estate, os REITs, você está dividindo o seu patrimônio em mais de 7 mil casas, entendeu? Mais ou menos. Não. É o fundo que investe em várias casas. E ali você só tem um ativo.
Ou seja, se vier enchente, que tá dando enchente, que destruir a casa, se você não tiver o insurance, você não vai ter o dinheiro de volta. Já no fundo, você tem muita segurança. Porque tá dividido esses $100 mil em vários pedacinhos em 7 mil casas, por exemplo. Entendeu? E não só em uma casa. Uhum. E isso você também pode abater do seu imposto de renda quando for fazer aqui. Porque você já pagou sobre os dividendos. Já que quando você recebe aluguel aqui na Austrália, você também tem que declarar como uma entrada de ativo. Uhum. Eu sei que tem gente que não declara tudo certinho, né? Mas se você declarar certo, assim, né? O que você acha? Não? Você não... Pode falar. Não, Você prefere comprar imóvel? É que a experiência que eu tive até hoje... Não, tudo bem. Só valorizou. Então, assim, o dinheiro que eu coloquei para comprar um imóvel... Mas você comprou há quanto tempo atrás? 10 anos, 12. 10 anos. 10 então, anos. Agora, né? Tipo... Não tem a menor chance de eu ter perdido dinheiro. Sim, porque valorizou muito, ainda mais... Muito! Não, porque há 12 anos na Austrália aqui era bem diferente. Né? O salário mínimo era quanto? $10 a hora. Poucas pessoas vinham para cá, ainda estava numa fase de crescimento aqui na Austrália. Hoje, onde eu moro, a casa lá custa 2 milhões. Vou pagar $2 milhões numa casa, se eu investir esses $2 milhões, eu não preciso mais trabalhar. Vou para a renda que eu tenho, eu posso ficar viajando pelo mundo. Então, depende da casa, aí o momento que você comprou. Que nem o meu tio, ele compra a casa, ele gosta. Mas ele comprou uma casa de 50 mil. Hoje a casa vale $500 mil, mas foi muito tempo atrás. Então, se a gente, hoje, não vale muito a pena comprar. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, eu já vi várias pessoas que estão aqui há bastante tempo, que mesmo naquela época falava, imagina uma casa, esse preço não vale a pena. Uhum. E passaram anos e os preços nunca caíram. Principalmente em cidades grandes como Sydney, Melbourne, Brisbane. Sim. Só foi subindo. E essas pessoas que antes tinham oportunidade de ter comprado e ter uma valorização bem alta... hoje já não conseguem mais. Mas elas foram para que lado? Elas gastaram esse dinheiro ou elas investiram em outra coisa? Talvez tenha até reinvestido, só que é o rendimento de ter comprado uma propriedade aqui com os juros que o banco Tava cobra. dando? Antigamente era muito bom. A gente passou 12 anos sem ter aumento de juros. Sim. Então... era assim, meio que no-brainer você comprar. Foi muito bom o negócio. 12 anos atrás eu ainda estava começando a investir, assim. Então, se você você estava no momento certo, com o dinheiro na conta e numa oportunidade. Então, vale a pena. Se um amigo meu virar, eu te vendo minha casa por metade do preço, eu vou falar, não, com certeza, eu compro sua casa, né? Então, tendo oportunidade, com certeza, né? Mas agora, uma pessoa que chegou aqui para comprar uma casa... Não, acho que... Ainda mais em Sydney. Ainda mais em Sydney. Que nem a gente paga lá 5 mil de aluguel. O cara tem $1 milhão, ou vale 2 milhões, era pra ele estar ganhando uns $15 mil por mês. Entendeu? Entendi. Então, você fala, tá deixando de ganhar. Ele tem um imóvel, ele pode vender, valorizou, ele deve ter pago quanto? Uns 900 mil, 800 mil. Valorizou muito. Fizeram um light rail atrás da casa. Cresceu. Mas, assim, uma coisa que eu acho que não vale a pena, ter carro para pagar a gasolina, que a gasolina, quando eu cheguei aqui era 70 centavos, hoje tá 2 e pouquinho. Então, hoje em dia não vale. Então eu acho que é uma coisa que não vale. No Brasil, então, tá 110 mil carros. Anda de Uber. O Uber aumentou também. Aumentou também. Tá difícil, né, escolher assim. Mas para quem está começando, quem já tem patrimônio, quem já tem dinheiro assim, ter carro, essas coisas, tranquilo. Mas para quem está começando, você não ter custo e ter ativos passivos entrando na sua conta. Por exemplo, eu posso dormir, ficar um mês sem trabalhar, eu vou ter meus dividendos caindo na minha conta. Entendeu? Deus me livre, machuquei, não vou poder trabalhar. Tem meus dividendos. Hoje os dividendos cobrem o custo da Austrália? Ainda não. Mas já tem um dinheiro que se eu fosse morar no Brasil, tá lá, entendeu?
E esses ativos sempre... o risco é alto ou sempre você pode escolher ativo que o risco é baixo? Então, ativos que o risco são baixos, por exemplo, os grandes bancos. O Itaú, que é o maior banco da América Latina, ele tem menos risco do Mas que... Mas você ganha menos. Você ganha menos dividendos. Porque o risco é menor. Mas é um excelente banco que está comprando tudo. Os bancos estão descontados. Itaú, o JP Morgan dos Estados Unidos, todos os bancos em si estão descontados. Então, assim... você está comprando mais barato. Por exemplo, se eu investisse 200 mil, eu comprava um tanto de quantidade, ganhava R$1.000. Hoje, com 100 mil, eu compro um tanto de ativo e ganho R$1.000. Então, é mais fácil de ganhar R$1.000 hoje. Porque está descontado, mas tem risco, sim. Entendi. Tem risco. E quando vai fazer... Porque isso que a Dani falou, eu acho que é interessante. Porque eu acho que também pensando por mim, assim, foi na fase que eu cheguei lá que eu falei, caramba, eu tenho esse dinheiro aqui, tá lá na savings e... Cara, o que eu faço? Tipo, como que eu escolho? Como que eu analiso o que é uma oportunidade e o que não é? Quais são, assim, os pontos de atenção que eu devo olhar e falar assim, não, isso aqui... Porque a gente tá falando até de imóvel, etc. E eu acho que o que mais mexe é aquele lance que você fala, caramba, velho, eu passei tantos anos aqui juntando esse dinheiro, trabalhei pra caramba e tal... Ele tá lá. Eu consigo começar, entendeu? Eu tenho um dinheirinho aqui que dá por mês pra eu alavancar aquilo ali cada vez mais e colocando cada vez mais. Mas o que eu compro, cara? Tipo, eu não sei. Assim, e até quando eu olho fundos imobiliários, por exemplo, ou então, compra coisas que dão dividendos, eu falo, maravilha, legal. Aí, você entra lá, eu falo assim, tá, por onde eu começo? O que eu analiso? Eu não sei olhar, exato. Aí você falou, o Bradesco é legal... A Magalu, aí eu olho lá e fico assim, todo mundo falando Magazine Luiza. Aí quando geralmente, quando todo mundo tá falando mal de alguma coisa, é bom comprar. Essa já é a primeira regra, então. Agora... Peraí, quando a galera tá falando mal? Quando tá falando mal. Por exemplo, tá ruim de comprar Bitcoin. Então você vai e compra o Bitcoin. Tá ruim de comprar Magazine Luiza. Então vai e compra o Magazine Luiza, né? Não, brincadeiras à parte, mas assim, tem os indicadores, né? Você consegue, por exemplo... A gente comprou esse imóvel aqui, 15 milhões. Então, nosso patrimônio é 15 milhões. Então, a gente está recebendo ali 10% ao mês de aluguel. E aí, por algum motivo, tem uma construção, um barulho, um ruído, ou alguém sai de um dos floors aqui, o inquilino sai e a gente fica sem receber tanto, ele cai a cota. Então, ele ainda vale 15 milhões... Só que o patrimônio vale 15 milhões, só que ele está sendo comercializado para as pessoas num valor abaixo do patrimônio. Então, quando está abaixo do patrimônio, é um indicador bom para você comprar. Porque pode ser que mês que vem ou daqui 2 meses volte alguém para aquele lugar, volte a ganhar o mesmo aluguel que você estava ganhando. Então, maravilha. Que nem a Petrobras, que é conhecida. Ela é a melhor petroleira do mundo, né, agora. Mas você tem que ver, por que ela está dando tanto dividendos? Porque ela vendeu vários ativos, então ela diminuiu o patrimônio e aumentou o dividendo. Vai ser sustentável? Não, porque ela não tem mais esses ativos para vender. Está tendo eleições, vai ter eleições. Ela é uma estatal, não é, né? Então, quando você começar a investir agora, você tem que ter empresas para daqui 10 anos. Quais empresas eu posso ficar? Quais empresas vão crescer para daqui 10 anos? O que vai ter novo? Que nem a Tesla está produzindo túneis subterrâneos que só o carro dela pode ir. Então não vai ter mais trânsito. Ela está testando lá em Las Vegas. Então isso é legal, porque, por exemplo, a Starbucks ela não ganha só com café. Ela criou um vale-presente, a pessoa compra esse vale-presente, muitos não usam, e meio que virou um banco, uma financiadora. E aí, então, ela ganha 2,4 bilhões todo ano só com cartão presente. Que não usam. Que nem o McDonald's, ele não ganha dinheiro com a comida, com a venda, ele ganha com os imóveis. Sim. Então, você ter, que nem você falou de imóvel, quanto mais pessoas vivem, menos terreno, mais valoriza o terreno. Então, fundos imobiliários eu acho legal, porque é uma coisa que vai precisar para o futuro. Você tem uma diversificação de imóvel, não tem um único imóvel. Não tem a dor de cabeça de inquilino, de pagar conta, de coisa.
Nesse decorrer da vida aí que eu ia casar, acabei por mãe, pai, avó, sogro, compra um imóvel, eu sempre não quer. E aí, acabei, né? E aí você tem dor de cabeça com inquilino, você tem dor de cabeça de pintar, você tem dor de cabeça de tudo, e quantos os meus fundos lá me dão tempo pra eu só entrar lá na conta, eu vejo... tem dor de cabeça. Eu recebo lá o relacionamento com o investidor, que fala, o fundo fez isso, fato relevante, leio de todos os fundos lá todo mês, tudo bem, tranquilo. Não tá tão bom esse fundo, mudo, né? Tem um gerenciamento das coisas. Tá, e pra quem não sabe gerenciar, faz o quê? Tem que dar uma estudada, né? Tem que dar uma estudada. Por exemplo, é uma faculdade. Você vai começar o primeiro ano da faculdade. Vou começar pondo R$1.000. No segundo ano, você já tá mais esperto. Você já sabe como que faz a prova, você já sabe como estuda. Consigo por uns R$5.000. Terceiro ano, já sei fazer um day trade. Já sei fazer opções. Já tô mais avançado, tô me tornando um especialista. Quarto ano, nossa, já sei operar milho, soja, boi, gado. Então, são passagens, né? Para quem tá começando. Um passo de cada vez. Isso, você começa com pouco, vai sentindo ali a oscilação. Que legal. Entrou um dinheiro bacana, deixa eu ler mais. Porque quando vai entrando dinheiro na sua conta, você vai falando, opa, isso é legal. Isso é legal, não fiz... É que eu tô fazendo direito. Isso é legal. Mas também tem hora que você tá fazendo direito e o mercado cai. E aí você tem que entender. Tem algum problema na minha empresa? Não tem. É um negócio no mundo inteiro. Então tudo bem. Deixa ali, daqui a pouco volto. Aí você compra mais, porque tá mais barato. Tá com o mesmo caixa, com o mesmo lucro, com tudo bonitinho, funcionando, pessoas trabalhando. Aí você vai comprar mais, entendeu? Então... Aí que aproveita essas oportunidades. Agora tá me fazendo mais sentido. Na época do corona, Deus me livre, né? Um monte de gente aconteceu e tal. Mas, financeiramente falando, o mercado veio para 60 mil pontos. Então, R$1 milhão virou 400 mil. Aí você fala, nossa, que maravilha. Dá para comprar mais barato agora. Então, os mesmos dividendos, você vai aumentando a quantidade, depois foi para 130 mil pontos. Isso é o índice da bolsa. É o Ibovespa. Dobrou praticamente. Você fala, olha, 1 milhão virou 3. Então, teve cliente que ficou feliz, entendeu? Aí você ganha uma viagem, ganha um negócio e tal. É isso. Então, nas baixas, e a tendência é essa, sempre vai ter crise. Sempre vai ter coisas acontecendo. Então, compra, vende, rebalanceia. Mas isso sim, tem que ir estudando, tem que ir lendo, tempo ao tempo. Mas eu acho que dinheiro parado não rende. Entra dinheiro na minha conta, eu já ponho pros ativos, sabe? Eu não perco tempo. Assim. Mas é interessante essa questão desse acompanhamento. Então, e o que você falou, acho que faz sentido. Porque, por exemplo, querendo ou não, tudo é uma aposta. Que nem você falou esse lance da Tesla. E legal, pode dar tudo certo e você falar, caramba, apostei nessa empresa e ela vai explodir, vai ser sucesso, meu capital vai sair vezes 30. Como se tudo nunca pode funcionar, talvez. Entendeu? E aí você fala, não, mas estamos falando com Elon Musk, velho. O cara vai fazer aquilo lá dar um jeito. Ok, mas é uma aposta, então você vai... Antes de dar certo, Elon Musk, ele quebrou 3 SpaceX lá, aquele foguete. Sim. Então... Ação era a hora de comprar. Acontece, tem, tudo é um risco. Agora o avião, o SpaceX volta, vai, pousa, né? Quebrou outro agora. Mas isso é um risco, é um avanço. Então, pode dar certo como não. Ele é um bom gestor, tem várias empresas. Mas a Tesla, nesse meio tempo, valorizou 15.000%. Então, você tem que ter ativos que possam fazer alguma coisa no futuro. Mesmo que seja expectativa. Uhum. E aí não tem essa coisa de tipo assim, não dá pra comprar e deixar. Você tem que estar sempre acompanhando sempre o mercado, entendendo o que as movimentações globais do negócio, pra você saber... Esse lance, o cara é um bom gestor, ele vai eu acho recuperar legal, a empresa, É enfim. uma coisa que você acaba lendo, tipo, minha rotina eu acordo de manhã, começo a ler. Aí eu leio tudo. Tem algum fato relevante, tem alguma coisa. Então você vai aprendendo mais coisas, né? Uhum. Eu acho que lógico que não é todo mundo tem tempo e que gosta, né? Mas... não, era isso que eu ia falar, porque é uma parada meio sensível, vamos dizer assim, nesse sentido, porque esse lance é o dinheiro que você juntou um tempão, e aí você vai começar a investir.
E aí você fica com aquele medo de comprar errado. Mas isso que você falou, acho que é legal. Então, por exemplo, sei lá, se você juntou lá um valor, começa um pouco, vai sentindo. Depois você vai pegando mais confiança, você vai colocando mais coisa, vai... que nem eu coloco tudo mais em ativos, tudo. Então chega na minha conta, eu já ponho, mas eu já sei. Você já sabe aonde pôr. Já tenho meus ativos, já sei o que eu gosto, eu já sei o que tem que investir. Então eu vou comprando. Em vez de pôr na poupança, compro ativo. Em vez de comprar imóvel, compro ativo. Em vez de comprar carro, compro ativo. Então eu abro mão de uma coisa agora, pra depois eu ter no futuro, né? Sim, quero ter certeza. 5 filhos, 2 cachorros, então eu tenho que investir bastante. Filho custa caro. Eu vi uma história que acho que era 1 milhão pra cada filho. No então mínimo que você tem que ter. Então 5 milhões falta... Vai que vai. Falta muito. Mas isso você pode fazer em um ano, pode acontecer na sua vida. Você monta um projeto que deu certo, ganhou 10 milhões. Investiu, pode ser alguma coisa que você faça, alguma ideia, do nada. Tem gente que ganha de um ano pro outro muito mais. Hoje, com a internet, com tudo que tá acontecendo... Eu tô esperando esse dia aí chegar. Esperar esse ano chegar. O que você está fazendo para isso acontecer, eu tô fazendo, mas para isso chegar. Isso. E se você pensar que vai chegar, vai chegar. Coloca uma data. E aí acontece. Vou botar. Chegar em casa eu já vou ter que fazer aquelas planilhas lá, vou botar data, a parada tem que acontecer. Cara, interessante. Então, acho que acho que foi muito claro, assim, nessa questão do que investir, como... mas, cara, eu acho que tem que começar aos poucos. E aí, a pergunta que não quer calar. Se eu não tenho aptidão ou desejo, eu não acho legal... Eu não vou ficar lendo de manhã. Eu sou preguiçoso. Isso não é a minha pegada. Eu posso contar com... Pode contar comigo. Pode contar comigo, né? E aí você dá essa consultoria para as pessoas. Isso. Eu chamo de mentoria, mas o eu Lucas não gosto mudou, que ele chame né? de mentoria, cara. Porque não é assim... Mentoria é alguém que vai te mentorar, por exemplo, para você... fazer, vamos dizer, sozinho, entendeu? E eu acho que o negócio dele, ele tem isso do você fazer sozinho, etc e tal, mas é muito mais um cuidado do seu plano, do seu objetivo, etc, entendeu? Eu penso acho que vai além de uma mentoria, a pessoa, entendeu? Ela compra muito curso e às vezes nem faz. Eu acho que a prática, você colocar, ver como é que é, porque é vendido pela XP, por essas grandes empresas, que é muito fácil investir. Não é fácil. As maiores mentes do mundo estão na bolsa, estão no mercado financeiro. Nada é fácil, mas você tendo constância, disciplina. Então, eu acho que você estando na prática, você vai sentindo como é que é. Você vai, nossa, que nem... Muita gente, na época do corona, queria vender os ativos, ficou preocupado, né? Cria aquela crise. Então, eu sou aquela pessoa que fala, calma, vai dar certo, vai dar tudo bem, vai passar, sobreviveu, né? Então, quando subiu de novo, a pessoa já falou, olha... Ainda bem que você falou pra eu segurar. Então, é isso, sabe? Um pouco de experiência. Quem tem 80, 60 anos, 70 anos de bolsa, tem muito mais. Eu tenho só 15 e tô aumentando. Então, cada ano que passa, eu vou ficando melhor. Então... a crise de 2008, crise do Joesley, crise de tudo, vai melhorando. A cada crise que passa, eu vou ficando um pouco melhor. Então, ter alguém que fala, calma, vai dar tudo certo. Então, é isso. Se quem precisa, agora, eu ia falar até pra ele, explica como é que funciona. Então, mas é basicamente isso. Você conversa, define um objetivo com a pessoa. O objetivo, igual eu falei, qual é o seu objetivo? Então, você quer renda, então vai para esse lado. Eu quero valorização, quero correr mais risco, então vai para esse lado. Então, é definir. Eu gosto de começar com os fundos imobiliários porque todos os meses vai ter um pingadinho na sua conta. Ou os rates aqui na Austrália. Aí, com esse dinheiro, vira tipo uma empresa. Todos os meses cai o dinheiro na sua conta. E aí, você tem para investir em ação, para investir. Errou a ação, mês que vem tá lá o dinheiro. Põe mais. E todo mês assim. Ou, eu quero aumentar essa renda. Então, você compra mais os ativos. E aí, vai construindo o seu patrimônio. Quanto mais patrimônio você tiver... Pode ser casa, pode ser ativos, empresa. Quanto mais você tiver, mais você vai ter para investir, né? Então é isso. Legal. E aí a pessoa, você vai... E assim, falando do lance do Vini, poxa, você tem um relatório praticamente diário de tudo que está acontecendo. Então eu acho que é isso que eu acho interessante, que você
Se você não quer, eu não vou ler as paradas. Eu falei pra ele, eu não tenho nem tempo. E aí ele eu manda... mandei um áudio. Virou áudio, logo vira um vídeo. Mas é isso, cara, porque chega já... Mas é bom, porque já chega ali pra você um resumo já de como é que foi o dia, qual que vai ser a expectativa do mercado. Então, se você não tem o tempo de ler, o Vini já manda isso pra ti. Por isso que eu falei que esse lance da mentoria... ela passa um pouco, porque ele já tem esse cuidado. Então, você tá com o dinheiro lá investido, então ele monta a carteira junto contigo, te orienta em tudo isso, e depois ele vai passando tudo que tá acontecendo diariamente. Então, você sabe, poxa, aqui eu vou dar uma segurada, aqui é o momento de eu comprar um pouquinho mais, então eu vou pegar ali agora, tá um momento bom, vou aumentar um pouco minha carteira de dividendos aqui e ali. Você vai aí, se tem alguma dúvida, você fala direto com ele super te ajuda. Então, e aí você vai conseguindo montar alguma coisa. E o tempo voa, ainda mais aqui na Austrália. Nossa, a gente vê a hora que você piscou, já foram 3, 4 anos. E se você começa, o quanto antes você começar, você já vai e não deixar na save, não contar com o superannuation. Se prepara você, junta você, porque acaba sendo você contra você. Então não conte com o governo, não conte com nada. Você tem aí um prazo para se aposentar. Em 10 anos você dá um passo para frente. Mais 10 anos, você já muda de patamar. Mais 10 anos, porque assim, por exemplo, a pessoa investiu 45 anos lá na INSS para ganhar um salário mínimo. Se tivesse em ativos, você estaria com 1 milhão de patrimônio, 2 milhões, e ganhando 15, 20 mil reais. É muita diferença. Sabe? Muita diferença. Mas não tinha esse conhecimento, então vai para frente agora. Tá. Bom, então acho que é isso. A gente vai caminhando para o fim do nosso podcast de hoje. Acho que foi muito interessante. Então, se você está aí se você está aqui na Austrália e está trabalhando aí pra caramba, aproveitando esse momento bom, cara, se planeja, se organiza, porque é como o Vini falou, às vezes o seu objetivo pode ser, não vou fazer um patrimônio gigantesco, não vou fazer uma coisa assim, mas às vezes você tem um objetivo para um curto prazo de você falar, cara, eu vou fazer um mestrado, por exemplo, eu vou investir mais na minha carreira, eu vou estudar outra coisa, enfim, qualquer objetivo que você tenha. Então, você começar a se planejar financeiramente e tomar uma atitude real, começar a fazer, porque independente do quanto você tem, o importante é sempre você, é o que ele falou, não deixar parar, não deixar parado. Então, mas eu tô aqui com $300 no mês, então já aproveita, já começa. O quanto antes você começar, você vai evoluir nesse sentido. Se você está no Brasil, a mesma coisa. Então, o que a gente sempre fala aqui no começo de todos os podcasts, da questão do planejamento, né? As pessoas que a gente vê que sempre chegam aqui, que elas têm um planejamento diferenciado, elas alcançam o objetivo delas assim muito mais rápido do que a maioria, justamente por ter um plano e por serem disciplinadas. Então, é basicamente isso também que a questão financeira diz respeito. Então, é muito importante. Dado esse belo desse recado, hein? Eu vou falando para vocês também que se você tem interesse em vir aqui para a Austrália, temos mais de 50 lojas no Brasil, deve ter alguma aí pertinho da tua casa. Passa lá, galera especialista em intercâmbio, principalmente em Austrália, a galera conhece tudo. Entre em contato com qualquer loja do STB no Brasil, que a galera vai saber falar muito para você sobre como é que é a Austrália, sobre como essas coisas aqui, e é o que a gente sempre fala aqui, né? Chegou aqui, eu te apresento o Vini pessoalmente, você vier pra Sydney, eu te busco no aeroporto. Já começo de investindo. Já começamos na segunda semana, você já vai estar com o seu objetivo traçado, com tudo caminhando. E falando financeiramente, é que aumentou o salário, vale a pena vir agora, né? Exato. Eu não me arrependo de ter vindo, muitas pessoas, acredito que vocês também não se arrependam, vale a pena, vale a pena, até para crescimento pessoal e não só financeiro, né? Sim. Se virar. Boa. A união do útil ao agradável. Então vem pra cá, isso ganhar uma maturidade, uma experiência de vida fora do Brasil, uma experiência cultural e ainda fazer um bom dinheiro. Vai ter todo o nosso apoio aqui, né? Tudo, exatamente. Chegando aqui na Austrália, você tem o apoio do nosso office aqui, do STB Austrália, todo o nosso time para te ajudar, desde o seu Welcome Orientation, para te receber aqui, te explicando como funcionam as coisas e para cuidar todo do teu plano, seja se você quer fazer um curso de inglês, se você quer uma nova experiência de trabalho, uma nova área, se você quer um mestrado, se você tem desejo de imigrar, a gente tem um escritório de imigração parceiro nosso que a gente faz tudo isso em conjunto, então a gente pode te ajudar de todas as formas para você ter a maior experiência possível aqui na terra dos cangurus.
Não deixe de nos seguir. Então, assim, se ouviu até aqui, dá um subscribe aqui embaixo, dá um like também. Não deixe de fazer isso. Passa para os seus amigos, todos que estão com aquela graninha guardada aí, que precisa fazer alguma coisa para não perder. É isso, agradecendo o Vini, cara, muito obrigado por ter vindo aqui. Dani, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. E é isso, gente, até mais e até a próxima. Pessoal, gente.